Papo Reto. Pois é, a Tatiana Santana agora segue conosco aqui no estúdio. Reforço aí a formação, além de professora, ela é mestre em letras e também doutoranda em educação e também coordenadora regional da Associação Nacional das Escolas Católicas. Tatiana, a gente viu ali o relato, né, bem real de crianças que enfrentam situações de bullying nas escolas. Qual é a dificuldade hoje da gente enfrentar esse problema quando muitas crianças estão com o celular na mão, tem um grupo de WhatsApp com os amiguinhos, estão em ambientes que muitas vezes não são nem monitorados pelos pais ou pela escola? Então, Matheus, é um tema, o mês de abril para nós, educadores e para as escolas, é o mês que realmente nos coloca a pensar, nos coloca realmente a nos perguntar o que nós estamos fazendo por essas situações. Agora, pós-pandemia, mesmo que a pandemia não tenha finalizado, mas nós podemos considerar pós-pandemia porque as crianças já estão voltando, praticamente já voltaram para a escola. Os problemas se acentuaram muito, muito. Então, agora nós estamos vivendo uma outra realidade. Nós vivíamos uma outra questão antes da pandemia, agora uma outra realidade. E o que a gente pode pedir, o que a psicóloga afirma é a nossa realidade. Nós precisamos da parceria da família. E muitas vezes uma criança ou um jovem menor de idade, sem monitoramento, sem supervisão, eles vão trazer consequências que muitas vezes podem ser maléficas para a fase adulta. Esse período de aulas remotas, né, em que as crianças ficaram mais em casa, isso trouxe alguma alteração aí nessa prática do bullying? Trouxe um desafio novo nesse retorno, nessa retomada presencial? Sim, eles ficaram muito conhecedores da tecnologia. Então, eles já precisavam ficar frente às câmeras e eles também ficavam frente às câmeras no celular. As inúmeras atividades da escola e também assistindo às aulas da escola. Então, nós percebemos que há também algumas agressões, alguns insistentes que nós consideramos como cyberbullying, né? Então, esse cyberbullying nada mais é do que você expor alguém sem esperar as consequências que virão. Agora, como fazer uma criança que é vítima de bullying contar isso, Tatiana? Porque eu imagino que é uma dificuldade tremenda, né? Muitas crianças sofrem com escaladas. Sim, e é um desafio nosso. E quando a gente percebe a situação, ela já está muito à frente daquele gatilho. Tem sinais? Sim, aí que nós precisamos ficar atentos aos sinais. A psicóloga disse isso muito bem. Os sinais, as crianças sinalizam muito. Eu não posso dizer que minha filha mudou de um dia para o outro. Ela mudou de um dia para o outro e eu preciso encontrar o porquê dessa mudança. Então, quando eu percebo que há alguma reação, se eu frequento a escola, se eu conheço a realidade dentro de casa, porque as famílias precisam também se responsabilizar junto às escolas. Não adianta você delegar à escola. O ambiente escolar, ele é apenas o ambiente em que as crianças extravasam, os jovens extravasam. Mas eu preciso encontrar se realmente é na escola em que encontram os maiores gatilhos, ou se pode ser dentro de casa. São perfis também que eles copiam muito daquele meio que eles convivem. Nossa conversa aqui hoje é sobre o combate ao bullying, um problema que atinge em cheio todas as escolas, né, Tatiana? Públicas, sim, privadas. Isso não é uma questão só de classe social, mas se torna mais grave à medida em que a desigualdade age, né? Afinal de contas, a gente sabe que muitas crianças, às vezes, ficam mais tempo longe dos pais, ficam, às vezes, com dificuldades de convivência na escola por falta de estrutura mesmo. A gente sabe que isso é uma realidade em muitas escolas públicas. Quais são esses pontos que a gente tem que trabalhar dentro das escolas para fortalecer essa percepção de um problema que muitas vezes é silencioso? Nós estamos falando de crianças, né, de jovens e de menores de idade. Então, é sempre importante trabalhar a confiança. Eles precisam ter um ambiente de confiança. Então, que seja a psicóloga, que seja a orientação educacional, que seja a coordenação, a direção, eles precisam de um lugar em que realmente eles vão se sentir seguros para conversar e para se abrir.
E por isso, aí eu volto para casa. Isso na escola. Em casa, quem é o meu porto seguro? Com quem eu me expresso? Com quem eu posso falar melhor? Com quem eu posso realmente colocar as questões que vêm acontecendo na rotina? Então aquela curiosidade do pai que só olha o boletim, que só vê a nota, não pode ser uma coisa recorrente, né? Tem que ter curiosidade também em relação à convivência desse menino na escola, é por aí? Essa é a maior preocupação nossa enquanto educadores, porque eu digo e repito, por trás de todo menor precisa ter um adulto vigilante. Então eu não posso me preocupar, foi a época em que nós preocupávamos só com o boletim. Hoje a própria Base Nacional Curricular Comum, ela já nos orienta. As escolas precisam trabalhar uma disciplina chamada projeto de vida. Projeto de vida é essa disciplina que vai desenvolver na criança as habilidades, o choro, o nervosismo, a alegria, a felicidade, nos diferentes sentimentos. Como é que eu reajo? Então, nós precisamos nos preocupar com essas reações, porque são essas reações diferentes demais ou iguais em excesso que vão nos alertar quanto ao bullying que está ocorrendo. Então, tirar um momento ali na semana para sentar com seu filho, com a sua filha, perguntar como é que está a convivência na escola, tentar puxar alguma informação, é uma dica preciosa para os pais que nos assistem. Muito preciosa. Eu falo que nós precisamos, a nossa rotina é muito cruel, a nossa rotina é muito rápida, ela é muito exigente. Nós precisamos deixar de escutar. Eu preciso ouvir também. Então, ouvir é sentar e internalizar, ter aquele momento em que realmente eu estou ouvindo a queixa do meu filho. Tatiana, obrigado pela entrevista, pelo seu conhecimento e pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Receberá outros convites para vir ao Se Liga. Combinado. Olha, temos... tem pergunta no WhatsApp para Tatiana? Vamos lá, Catarina, minha neta de 3 anos estava sofrendo bullying na escola, a primeira escola da vida dela, apanhando e sendo empurrada pelo colega. Começou a não querer ir para a escola mais, passava mal e não quis mais ir para essa escola o ano passado. Ela perdeu o ano, só de falar na escola ela chora. Sou a avó, é a Catarina Cavalcante que está trazendo esse relato para a gente, que é uma situação triste, né? Olha aí, ó, a Cristiane. Sou mãe e vi meu filho sofrer com bullying, só que não sabia o que estava acontecendo. Fui diversas vezes na escola conversar e eles falavam que estava tudo bem. Porém, as outras crianças me chamavam quando eu ia buscar meu filho e diziam que ele não saía da sala para o recreio e andava se escondendo. Quando descobri, sofri muito. O pior é que os pais do menino sabiam e achavam engraçado o que o filho fazia. Os pais do menino agressor, no caso. Está aí o relato da Cristiane. Temos mais mensagem também? Eu vi aqui mais 2 mensagens, mas temos aí 2 relatos muito reais, né, de situações que a gente vê dentro da escola. Por isso que a escolha da escola a escolha certa da escola é muito importante. E a escola precisa estar sempre vigilante. Faltou uma boa mediação aí. E as famílias precisam, quando levam levam a preocupação para a escola precisa realmente entregar quais foram as mediações. Combinado. Tatiana, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.